Sob o sol ardente e as cores vibrantes do Marrocos, Carla acreditava que viveria apenas mais uma viagem de noivado ao lado de Paulo, seu futuro marido. Mas bastou um olhar do misterioso guia Amir para que tudo mudasse. Inscreva-se no canal para acompanhar essa história. E não deixe de curtir. O vento quente do Marrocos beijava o rosto de Carla assim que ela desceu do ônibus da excursão. Era sua primeira manhã em Marrakech, e a cidade parecia pulsar sob o sol dourado. Minaretes se erguiam contra o céu azul, o aroma de especiarias dançava no ar e o murmúrio das ruas se misturava a sons de tambores distantes. Paulo, seu noivo, estava ao lado, distraído com o celular, provavelmente respondendo e-mails do trabalho. Ele era um homem dedicado, sério, e Carla o amava. Ou pelo menos acreditava que amava. Mas algo nela, ultimamente, parecia inquieto. Havia uma fome por algo mais, algo que ela não conseguia definir. Senhores e senhoras, bem-vindos! A voz grave e aveludada fez Carla levantar o olhar. O guia turístico estava à frente do grupo, usando uma túnica leve cor de areia e um lenço azul turquesa enrolado no pescoço. Seus olhos eram escuros, profundos como a noite do deserto, e quando ele sorriu foi como se toda a luz refletisse nele. Meu nome é Amir, e terei a honra de conduzi-los por esta jornada através das cores, aromas e segredos do Marrocos. Carla sentiu um arrepio inesperado. Não sabia se era pelo calor que fazia ou pela forma como aqueles olhos pareciam atravessar a multidão e pousar diretamente nela. O dia foi repleto de descobertas. Eles caminharam pelo souk, entre bancas de tapetes, joias artesanais e potes de açafrão. Amir narrava histórias sobre sultões, caravanas e amores proibidos que atravessavam séculos. Ele falava com uma paixão que deixava cada palavra vibrante. Carla tentava se concentrar na paisagem, mas sempre que Amir se aproximava para explicar algo, seu coração acelerava. O cheiro dele, uma mistura de areia quente, especiarias e algo puramente masculino, parecia hipnotizá-la. No final da tarde, o grupo foi levado até um mirante de onde se via a cidade tingida pelo pôr do sol. Paulo tirava fotos, distraído. Amir, por sua vez, se aproximou de Carla. "É sua primeira vez no deserto?" perguntou, sua voz baixa, quase íntima. "Sim", respondeu sentindo a boca levemente seca. "É tudo tão diferente." "Diferente pode ser bom", ele disse, com um sorriso que parecia esconder segredos. "Aqui, longe de casa, as pessoas costumam descobrir lados de si mesmas que nunca imaginaram." Carla ficou sem saber o que responder. Os olhos dele a seguraram por um instante a mais que o normal, e ela sentiu o peso dessa conexão. Quando Paulo voltou, Amir já havia se afastado para guiar o grupo de volta ao ônibus. À noite, no hotel, Carla não conseguia dormir. A imagem de Amir surgia toda vez que fechava os olhos. Aquela segurança nos gestos, a forma como falava, o modo como parecia ver mais do que as palavras diziam. Ela virou para o lado e observou Paulo dormindo. Ele estava cansado da viagem, o rosto relaxado, mas em seu peito algo se agitou com força. A sensação perigosa de que, em apenas um dia, um estranho havia despertado algo que ela não sabia que existia. No dia seguinte, a excursão seguiria para o deserto do Saara. Amir mencionara que fariam um passeio de camelos e passariam a noite em tendas berberes. Carla se pegou contando as horas para vê-lo novamente, mesmo que tentasse negar a si mesma o motivo real dessa ansiedade. Quando amanheceu, o grupo partiu em direção à imensidão dourada. Durante a viagem, Amir contava lendas sobre espíritos que guiavam viajantes e sobre como o deserto podia revelar verdades escondidas. "O deserto não mente", ele disse, olhando para Carla pelo retrovisor do jipe. "Aqui, as máscaras caem?" E Carla sentiu o coração disparar. Talvez, pensou, ela estivesse prestes a descobrir não só o Marrocos,
mas também um lado dela que sempre esteve escondido, e que Amir, de alguma forma, já parecia conhecer. O sol já se punha quando o grupo chegou ao acampamento no Saara. O céu se tingia de laranja e violeta e as dunas pareciam ondas silenciosas de ouro. Carla desceu do camelo com a ajuda de Amir, sentindo o toque firme de suas mãos. Foi rápido, mas suficiente para que um arrepio percorresse sua pele. Cuidado, a areia pode enganar, disse ele sorrindo. Acho que já estou me acostumando, respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. No deserto, a gente nunca se acostuma. A cada momento, ele muda. Assim como nós. O acampamento era formado por tendas berberes, decoradas com tapetes e lanternas que espalhavam uma luz suave. Havia o aroma de chá de hortelã e especiarias no ar, e o som distante de tambores ecoava, como se viesse do próprio vento. Paulo, animado, tirava fotos e conversava com outros turistas, enquanto Carla se deixava envolver pela atmosfera quase mágica. Depois do jantar, o grupo se reuniu em volta de uma fogueira. Amir, sentado próximo, contou lendas sobre amores impossíveis que nasceram sob as estrelas do deserto. Sua voz era grave e hipnótica, e Carla não conseguia desviar o olhar. Em certos momentos, tinha a impressão de que ele falava apenas para ela. Quando a música começou, alguns guias e turistas se levantaram para dançar. Paulo foi convidado a fotografar o momento e se afastou com a câmera. Amir se aproximou de Carla. Quer caminhar um pouco? Perguntou, num tom que soou mais como um convite pessoal do que turístico. Ela hesitou. Não sei. Acho que... Só alguns minutos. Há algo que preciso te mostrar. Seguindo-o, Carla se afastou do círculo de luz da fogueira. As estrelas eram tantas que parecia que o céu havia se derramado sobre a areia. Amir a guiou até o topo de uma duna. Lá de cima, a noite parecia infinita. No meu país, dizemos que cada estrela é uma história. Algumas são felizes, outras não terminam como deveriam. Ele olhou para ela de um jeito intenso. Qual é a sua história, Carla? Acho que ainda estou descobrindo, murmurou. Talvez o deserto possa ajudar. Ele sempre mostra a verdade. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia carregado de uma energia silenciosa, quase palpável. O vento mexia nos cabelos dela, e Amir, num gesto espontâneo, afastou uma mecha de seu rosto. Seu toque foi suave, mas firme, como se já houvesse intimidade. Carla sentiu o coração disparar. Você fala como se... Ela começou, mas ele interrompeu. Como se já te conhecesse. E é exatamente assim que sinto. Um barulho distante de risadas os fez recuar. Carla percebeu que tinham se afastado mais do que deveria. Amir não tentou tocá-la novamente, mas antes de voltarem, inclinou-se e disse num sussurro: Amanhã teremos um momento só nosso. O deserto guarda segredos, e eu quero que ele guarde o nosso. De volta ao acampamento, Paulo a recebeu distraído, ocupado em mostrar fotos para um casal de turistas. Carla entrou na tenda com o coração acelerado. Lá fora, a música continuava, mas dentro dela, o som era outro. O eco da voz de Amir e a sensação de que no dia seguinte algo inevitável estava prestes a acontecer. E naquela noite, deitada sobre tapetes macios, com o perfume de incenso no ar, Carla descobriu que o deserto não só revelava verdades, como também despertava desejos que ela nunca imaginou sentir. O amanhecer no deserto tinha uma beleza que Carla jamais havia presenciado. O céu, tingido em tons de rosa e dourado, parecia se abrir lentamente para revelar um novo mundo. A areia refletia a luz como se cada grão fosse um pedaço de sol. Ela acordou cedo, antes mesmo de Paulo, e ficou alguns minutos observando o cenário pela pequena abertura da tenda. O ar ainda estava fresco e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de passos na areia. Foi então que o viu. Amir caminhava sozinho, com passos lentos,
observando o horizonte. Vestia uma túnica clara e o mesmo lenço azul turquesa no pescoço. Havia algo nele que transmitia paz e força ao mesmo tempo. Sem pensar muito, Carla saiu discretamente, deixando Paulo ainda adormecido. "Bom dia", disse ela, aproximando-se. Amir sorriu, mas foi um sorriso diferente, como se já estivesse esperando por ela. "Bom dia, Carla. Não consegue dormir?" "É impossível dormir com um cenário desses", respondeu olhando ao redor. "Então venha, quero te mostrar um lugar." Eles caminharam lado a lado pelas dunas. A cada passo, a sensação de estar se afastando do mundo real aumentava. O vento leve mexia nos cabelos dela, e por vezes, Amir diminuía o ritmo para se manter próximo, como se quisesse prolongar aquele momento. Chegaram a uma pequena elevação, de onde se via a vastidão dourada se estendendo até onde os olhos alcançavam. Amir parou e olhou para ela com intensidade. "Aqui é onde venho quando preciso pensar. O deserto, ele fala, sabe? Não com palavras, mas com o silêncio." Carla sorriu de forma tímida. "E o que ele te diz?" "Hoje?" Ele deu um passo na direção dela. "Que algumas pessoas aparecem na nossa vida por um motivo, que às vezes não importa quanto tentemos lutar, existe algo maior que nos puxa para perto." O coração dela acelerou. Havia algo no tom da voz dele, na proximidade, que fazia o ar ficar pesado e denso. Carla desviou o olhar, mas Amir tocou levemente seu queixo, obrigando-a a encará-lo. "Não precisa responder nada agora", disse ele, quase num sussurro. "Mas não finja que não sente." Ela não respondeu. As palavras dele ecoaram em sua mente, misturando-se ao som do vento. Ficaram ali mais alguns minutos, em silêncio, até que Amir a levou de volta ao acampamento. Paulo já estava acordado tomando café com os outros turistas e não pareceu notar a ausência dela. A excursão daquele dia seguiu rumo a um oásis escondido entre as dunas. O caminho foi feito em jipes e Carla sentou-se no banco de trás, com Paulo ao lado e Amir à frente, no assento do passageiro. Ele falava sobre a história do lugar, mas sempre que virava a cabeça, seus olhos encontravam os dela. Era como se uma conversa silenciosa acontecesse entre eles, sem que ninguém mais percebesse. Ao chegarem ao oásis, a visão era de um pequeno lago cercado por palmeiras, com água cristalina refletindo o céu. O grupo se dispersou para explorar, e Amir, como sempre, se aproximou de Carla. "Venha", disse apenas. Ela o seguiu por uma trilha estreita, escondida pelas árvores. No final, havia uma pequena queda d'água que formava uma piscina natural, isolada de tudo. O som da água caindo era hipnotizante. "É lindo", Carla murmurou. "Aqui não vem ninguém da excursão. É um lugar que guardo para mim e para quem eu quero que conheça." Ela sentiu o peso das palavras dele. Estava sozinha, longe de todos, num lugar quase mágico. Amir deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. "Você sabe que está mexendo comigo, não sabe?" Ele disse, num tom baixo. "Eu..." Carla tentou falar, mas não encontrou as palavras. "Não precisa dizer nada." E então ele a beijou. Foi um beijo lento, mas intenso, como se ele estivesse saboreando cada segundo. Carla, num primeiro momento, hesitou, mas logo se entregou, sentindo o gosto de menta e especiarias em sua boca. O toque das mãos dele em sua cintura fez seu corpo inteiro estremecer. Quando se afastaram, ambos respiravam de forma acelerada. "Não devia ter acontecido", ela sussurrou. "Mas aconteceu, e não é errado sentir." Ele acariciou o rosto dela com o polegar. "O que acontece aqui? Fica entre nós e o deserto." Voltaram ao grupo como se nada tivesse ocorrido, mas Carla sentia o corpo vibrando. Cada olhar que trocavam era carregado de lembranças recentes. Paulo, alheio a tudo, conversava animado com outros turistas. À noite,
Já de volta ao acampamento, houve mais música e dança. Carla tentava se misturar às outras pessoas, mas Amir parecia estar em todos os lugares, observando-a. Quando Paulo se afastou para buscar mais chá, Amir aproveitou para se aproximar. "Amanhã estaremos de volta à cidade", disse ele. "Não sei se terei outra oportunidade como esta." "O que quer dizer?" "Quero que venha comigo amanhã cedo, antes de partirmos. Só nós dois." O coração de Carla acelerou. Parte dela sabia que aquilo era perigoso, mas havia outra parte, a que queimava desde que o conheceu, que queria dizer sim. "Onde você quer me levar?" Ele sorriu de canto. "Um lugar onde o deserto encontra o céu, e onde talvez a gente não queira mais voltar." Carla passou a noite em claro. As palavras dele se repetiam em sua mente, como um canto distante. Ela sabia que estava à beira de cruzar uma linha sem volta. Mas também sabia que, se não fosse, passaria o resto da vida se perguntando como teria sido. Quando o primeiro raio de sol tocou a areia, ela já estava de pé. E, silenciosamente, saiu da tenda, seguindo o chamado de Amir. O acampamento ainda dormia quando Carla deixou a tenda. O ar fresco da madrugada trazia consigo um silêncio quase sagrado. As lanternas que haviam iluminado a noite estavam apagadas, e o céu, ainda escuro, se enchia de estrelas. Ela caminhava, com passos rápidos e cuidadosos, sentindo a areia fria sob os pés, até ver Amir à distância. Ele estava encostado em um dos jipes, usando a mesma túnica clara e o lenço azul turquesa que já se tornara parte de sua imagem para ela. Ao vê-la, ele sorriu. Aquele sorriso lento, que parecia carregar mais promessas do que palavras. "Achei que poderia mudar de ideia", disse ele com um tom misto de provocação e alívio. "Quase mudei", Carla admitiu, parando diante dele. "Mas alguma coisa não me deixou." "Não foi alguma coisa, Carla." Ele segurou sua mão com firmeza. "Fui eu." Sem mais demora, Amir a ajudou a subir no jipe e partiram. O motor quebrou o silêncio do deserto e o vento frio da manhã acariciava o rosto dela. Eles seguiam por caminhos invisíveis, guiados apenas pela memória dele. Aos poucos, a linha do horizonte começou a ganhar tons dourados, anunciando o amanhecer. Depois de quase 40 minutos, Amir estacionou perto de uma cadeia de dunas altas. "Venha, o resto é a pé." Carla o seguiu, subindo com esforço a areia fofa. Ao alcançar o topo, perdeu o fôlego, e não apenas pela caminhada. À sua frente, o deserto se estendia como um oceano dourado, e bem abaixo, um pequeno platô de pedra revelava um panorama onde o céu e a terra pareciam se tocar. O sol despontava lentamente, tingindo tudo com cores quentes. "É aqui", disse Amir, ficando atrás dela. "Meu lugar favorito. Só trago quem merece." Carla se virou para ele, sentindo o peso daquelas palavras. "E por que eu mereço?" "Porque desde o momento em que te vi, senti que você não é como os outros turistas. Há algo preso dentro de você. Algo que quer ser livre." Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Sua mão tocou o rosto dela. E Carla não recuou. Sentia o corpo inteiro em alerta, como se cada célula esperasse aquele momento. Amir inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo apressado. Foi profundo, intenso, carregado de desejo contido. Carla correspondeu, esquecendo o mundo. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto. O calor do corpo de Amir contrastava com o ar fresco da manhã. Quando ele se afastou apenas para respirar, ela sentiu o vazio imediato daquele toque. "Você me enlouquece, Carla." Sua voz estava rouca. "Mas se disser para parar, eu paro agora." Ela o encarou, o coração disparado, e respondeu num sussurro: "Não pare." O que veio depois foi como uma dança silenciosa.
Amir a guiou até um canto protegido por rochas, onde o vento não chegava. Ali, os beijos se tornaram mais urgentes, as mãos exploraram cada curva e o mundo ao redor desapareceu. Carla sentia cada toque como se fosse fogo na pele, cada suspiro como música. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Amir encostou a testa na dela. Não sei como será quando voltarmos para Marrakech, mas sei que hoje... Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Hoje eu faria qualquer coisa para não te deixar ir. Carla queria responder, mas as palavras fugiram. Ela sabia que o que estavam vivendo não era apenas atração física. Era algo mais profundo, algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Ficaram ali, sentados na areia, observando o sol subir no céu. Amir contou histórias de sua infância, de como cresceu entre oásis e mercados e de como aprendeu a guiar turistas. Carla falou pouco, mas ouvia tudo com atenção, guardando cada detalhe, como se quisesse memorizar não apenas a voz dele, mas a pessoa que ele era. Quando perceberam que o tempo havia passado rápido demais, Amir se levantou. Precisamos voltar antes que alguém perceba. O caminho de volta foi silencioso, mas não desconfortável. As mãos de Amir, vez ou outra, encontravam as dela, num toque rápido e cúmplice. De volta ao acampamento, Paulo já estava acordado, animado com a ideia de retornar à cidade. Onde você estava? Ele perguntou, enquanto desmontava a tenda. Carla respirou fundo, controlando o nervosismo. Fui ver o nascer do sol. Não consegui dormir. Paulo sorriu, satisfeito, e voltou a arrumar suas coisas, sem suspeitar de nada. Enquanto se preparavam para partir, Amir passava de um lado para o outro, organizando o grupo, mas sempre encontrando uma maneira de cruzar o olhar com ela. Era um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. No trajeto de volta a Marrakech, Carla ficou em silêncio, observando o deserto pela janela. As memórias daquela manhã voltavam em flashes. O calor dos beijos, o toque das mãos, o som da respiração dele misturado ao vento. Ao mesmo tempo, uma dúvida crescia dentro dela. Aquilo tinha sido apenas um momento roubado? Ou o início de algo que mudaria tudo? Quando chegaram à cidade, Amir anunciou que a excursão teria a tarde livre para descanso. Carla sabia que não deveria esperar nada naquele dia, que as circunstâncias e a presença de Paulo tornavam impossível qualquer encontro. Mas ao descer do ônibus, Amir se aproximou discretamente e colocou algo na mão dela. Era um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela o escondeu rapidamente e só o abriu quando estava sozinha no quarto do hotel. A caligrafia dele, firme e inclinada, dizia: "Esta noite, no terraço do hotel, precisamos conversar." O coração de Carla disparou. Ela sabia que depois de tudo o que já haviam vivido, aquela conversa poderia ser ainda mais perigosa do que a manhã no deserto. A tarde em Marrakech foi lenta e sufocante. Do quarto do hotel, Carla observava as ruas agitadas, os sons de buzinas, vozes e música se misturando como um mosaico sonoro. Paulo tinha saído para comprar lembranças no souk e disse que voltaria só no fim da tarde. Ela ficou sozinha, tentando descansar. Mas a mente estava inquieta, presa no pequeno pedaço de papel que Amir lhe entregara. Esta noite no terraço do hotel. Precisamos conversar. As horas pareciam se arrastar. Cada vez que olhava para o relógio, o ponteiro mal tinha se movido. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e lilazes, Carla sentiu o corpo inteiro em alerta. Paulo havia voltado, cansado, e logo se jogou na cama para uma soneca antes do jantar. Carla ficou sentada na poltrona, observando-o dormir. Um nó se formou em sua garganta. Parte dela sentia culpa. E como não sentir? Paulo era seu noivo, o homem com quem havia planejado se casar. Mas a outra parte, aquela que queimava desde que conheceu Amir,
Gritava para que ela fosse. Quando o relógio marcou 21 horas, Carla se levantou devagar. Vestiu um vestido leve e uma echarpe fina sobre os ombros. Saiu do quarto em silêncio, fechando a porta com cuidado para não acordá-lo. O hotel era elegante, e o terraço no último andar oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. As luzes de Marrakech cintilavam como um tapete de estrelas, invertido, e ao longe se ouvia o chamado para a última oração do dia. Amir já estava lá, encostado na balaustrada, o lenço azul turquesa solto no pescoço, como se fosse parte inseparável dele. Achei que não viria, disse ele com um meio sorriso. Quase não vim, respondeu Carla, aproximando-se. Mas você sabe que não consigo ficar longe. Eu sei. Amir a observou por alguns segundos como se quisesse gravar cada detalhe dela naquela noite. E é por isso que estamos correndo um risco enorme. Carla apoiou as mãos na balaustrada, olhando para a cidade. O vento suave mexia em seus cabelos e Amir se colocou ao seu lado. No deserto, tudo parecia diferente, ela murmurou. Longe daqui, eu me sentia livre. Mas agora, sinto o peso de tudo. O peso da culpa? Ele perguntou direto. Sim. E do medo. Eu não sou assim. Não costumo me envolver com alguém enquanto está comprometida, completou ele sem julgamento na voz. Ela assentiu, evitando o olhar dele. Amir deu um passo mais perto. Então me diga para parar, Carla. Me diga agora e eu prometo que nunca mais vou te procurar. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Eu não consigo. Foi o suficiente. Amir tocou seu rosto com as duas mãos e a beijou. Um beijo profundo, intenso, carregado de toda a tensão acumulada desde o deserto. Carla se entregou, sentindo as mãos dele deslizarem pela sua cintura, puxando-a contra o corpo firme. O vento soprava ao redor, mas tudo parecia em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Quando se separaram, ofegantes, Amir encostou a testa na dela. Eu não quero ser só uma lembrança de viagem para você. Você não é, ela respondeu, sem hesitar. Mas eu não sei como lidar com isso. Então não tente lidar, apenas viva. Eles se sentaram num canto mais afastado do terraço, onde a iluminação era suave e as sombras os protegiam de olhares curiosos. Amir contou histórias de sua vida. Como perdeu o pai ainda jovem e precisou trabalhar cedo para ajudar a família. Falou das noites no deserto, do silêncio absoluto que aprendia a amar e de como guiava turistas não apenas para mostrar paisagens, mas para provocar mudanças. Algumas pessoas vêm para o Marrocos para ver lugares bonitos. Outras vêm para se encontrar, disse ele, olhando diretamente para ela. Carla sorriu de leve. E você acha que eu vim para me encontrar? Acho que você está se encontrando, e que isso te assusta. O tempo passou rápido demais. O relógio do minarete mais próximo anunciou 23. E Carla sabia que não podia ficar muito mais. Mas Amir segurou sua mão. Amanhã será nosso último dia juntos. Quero que venha comigo. Só nós dois longe do grupo. E o Paulo? Você dará um jeito. Ele sorriu de forma provocadora. Sempre há um jeito quando se quer algo de verdade. Carla ficou em silêncio, lutando contra a razão. Mas no fundo já sabia que aceitaria. Onde você vai me levar? Perguntou a voz baixa. Um lugar onde o tempo para, respondeu ele. E onde você terá que decidir se volta para a vida que conhece, ou se escolhe a que deseja. Eles se despediram com um último beijo, mais demorado que o primeiro, como se fosse um selo para o que estava por vir. Carla voltou para o quarto com o coração acelerado, tentando apagar do rosto qualquer vestígio de emoção. Paulo dormia profundamente, alheio ao turbilhão que a consumia. Naquela noite, deitada ao lado do homem com quem deveria se casar, Carla fechou os olhos e viu apenas Amir. Sentiu o toque de suas mãos,
O calor de sua boca, o som da voz dele dizendo para ela não tentar entender, apenas viver. E pela primeira vez, ela começou a se perguntar se realmente queria voltar para a vida que tinha antes do Marrocos. A manhã nasceu silenciosa, como se o próprio deserto segurasse a respiração diante do que estava para acontecer. O sol, ainda tímido, espalhava tons dourados pelas dunas, e o vento leve carregava um aroma seco e levemente adocicado, típico das madrugadas marroquinas. Carla despertou antes de todos, movida por uma inquietação que a acompanhava desde a noite anterior, quando Youssef, com aquele olhar intenso e voz grave, lhe prometera que o dia seguinte seria inesquecível. Ela se levantou com cuidado para não acordar Paulo, que dormia profundamente após uma noite cansativa. Vestiu uma túnica leve, de tecido claro, e prendeu o cabelo em um coque improvisado. O coração batia rápido, não apenas pelo medo de ser descoberta, mas pela excitação do que estava prestes a viver. Quando chegou ao ponto combinado, Youssef já a esperava, encostado em um camelo com o turbante enrolado de forma impecável. Ele sorriu ao vê-la, e aquele simples gesto fez Carla sentir o chão se perder debaixo de seus pés. "Bom dia, Habibti", sussurrou ele, usando a palavra árabe para minha amada. "Bom dia", respondeu ela, sem conseguir disfarçar o rubor no rosto. Partiram em silêncio, apenas o som suave das patas do camelo quebrando a quietude. O sol subia lentamente, pintando o deserto de cores vivas. Carla sentia o vento no rosto e o corpo vibrando a cada passo que se afastava do acampamento. Youssef guiava com segurança, mas vez ou outra olhava para ela, como se quisesse memorizar cada traço. Após cerca de meia hora de travessia, chegaram a um pequeno oásis escondido entre as dunas. A água cristalina refletia o céu, e palmeiras altas ofereciam sombra. Era como um pedaço de paraíso perdido no meio do nada. "Ninguém vem aqui", disse Youssef, desmontando do camelo e ajudando Carla a descer. "É nosso segredo." Ela sorriu, mas o peso da frase caiu sobre ela como um lembrete do perigo que corriam. Ainda assim, não recuou. Caminharam até a beira da água, onde Youssef estendeu uma manta sobre a areia. De uma pequena bolsa, tirou frutas frescas, tâmaras e pão marroquino. "Você acorda cedo só para preparar surpresas assim?" brincou Carla. "Para você, eu acordaria antes mesmo do sol nascer", respondeu ele, sério, segurando seu olhar por mais tempo do que deveria. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo intenso. O vento balançava as folhas das palmeiras, e o som da água correndo suavemente parecia marcar o compasso de seus corações. Youssef se aproximou tocando levemente a mão dela. "Carla, não sei como isso vai terminar, mas desde que você chegou não consigo pensar em mais nada." Ela respirou fundo. A voz dele tinha o peso da verdade e a doçura do desejo. "Eu também", disse ela com os olhos marejados. "Mas Paulo..." Youssef encostou o dedo nos lábios dela. "Hoje, só existe o deserto. Você e eu." O beijo veio como um raio. Não houve hesitação, apenas entrega. Carla sentiu o mundo girar e o corpo inteiro estremecer. Aquele beijo não era apenas paixão, era fome, sede, um encontro inevitável de duas almas que se reconheceram. Foram horas naquele oásis. Entre beijos, conversas sussurradas e carícias roubadas, Carla se sentia viva como nunca. O toque dele era firme e ao mesmo tempo delicado, como se soubesse exatamente onde e como tocá-la para despertar cada sentido. O cheiro de especiarias e areia misturava-se ao calor do momento. Quando o sol começou a subir mais alto, Youssef suspirou. "Temos que voltar." Carla sabia que ele tinha razão, mas a ideia de deixar aquele refúgio doía. Montaram novamente no camelo e a viagem de volta foi silenciosa,
mas não desconfortável. O silêncio deles estava cheio de memórias recentes. Chegara ao acampamento, Carla voltou discretamente para a tenda, certificando-se de que ninguém a visse. Paulo ainda dormia, e por um instante, ao olhar para ele, o peso da culpa caiu sobre ela. Mas o calor no peito, causado por Youssef, falava mais alto. O resto do dia foi uma mistura de tensão e ansiedade. Nos passeios coletivos, ela e Youssef trocavam olhares rápidos, quase imperceptíveis, mas que queimavam como fogo. Paulo, distraído com as fotografias e curiosidades locais, não percebia nada. À noite, no jantar com o grupo, Youssef contou histórias sobre o deserto. Sua voz profunda fazia Carla se perder nos pensamentos, lembrando de cada toque da manhã. Quando ele a olhava, mesmo que por um segundo parecia que tudo e todos ao redor desapareciam. Mais tarde, sozinha na tenda, Carla ficou deitada com os olhos abertos, ouvindo o som distante do vento. Sabia que estava atravessando uma linha sem volta. O coração pulsava entre o medo e a euforia, e no fundo, ela se perguntava: estaria pronta para lidar com as consequências? Mas havia uma certeza. Aquele romance com Youssef não era apenas uma aventura passageira. Era algo que poderia mudar para sempre o rumo de sua vida. E no silêncio da madrugada, ela percebeu que talvez já estivesse disposta a pagar o preço. O amanhecer em Marrakech parecia mais pesado naquele dia. O céu, normalmente pintado de tons dourados e rosados, trazia uma névoa tênue, como se o próprio deserto guardasse em silêncio um segredo que se recusava a revelar. Carla despertou cedo, o coração inquieto. O quarto de hotel estava silencioso, mas dentro dela, tudo era barulho. Lembranças de Omar, olhares trocados às escondidas, palavras sussurradas, beijos roubados e o peso insuportável da presença de Paulo. Desde a chegada ao Marrocos, ela sentia que vivia em dois universos distintos. Um era o de Paulo, organizado, seguro, previsível, com jantares planejados e roteiros turísticos cuidadosamente seguidos. O outro era o de Omar, improvisado, selvagem, cheio de olhares que queimavam mais do que o sol do Saara. Cada vez que estava com ele, Carla sentia que a vida pulsava de verdade. Naquela manhã, a excursão seguiria para o Vale do Draa, uma paisagem marcada por palmeirais e vilarejos berberes. Paulo estava animado, consultando o mapa e comentando sobre as fotos que queria tirar. Omar, como guia, explicava ao grupo sobre a história e as tradições do lugar, mas seus olhos encontravam os de Carla a cada oportunidade. Havia algo diferente nele naquele dia, talvez um traço de urgência, talvez um presságio. Durante a parada em um dos vilarejos, Omar se aproximou dela enquanto Paulo conversava com outros turistas. O cheiro do chá de hortelã misturava-se ao do couro das tendas, criando uma atmosfera quente e íntima. Hoje, depois do passeio, preciso falar com você, disse Omar em voz baixa. Sobre o quê? Ela perguntou, o coração disparando. Sobre nós. Sobre o que vem depois. Carla sentiu um arrepio. Até aquele momento, eles viviam um romance proibido, intenso, mas sem um horizonte definido. Depois, era uma palavra que ela nunca havia se permitido pensar. À tarde, o grupo foi conduzido até um terraço que oferecia vista para todo o vale. O vento soprava forte, levantando partículas douradas que brilhavam ao sol. Omar aproveitou para se aproximar novamente, desta vez tocando de leve a mão dela, sob o pretexto de ajudá-la a segurar o lenço que protegia seu cabelo. O toque foi breve, mas suficiente para despertar nela a mesma febre que sentira desde a primeira vez que seus corpos se encontraram. Ao retornarem ao hotel, Paulo decidiu descansar. Carla, tomada por uma ansiedade quase dolorosa, desceu até o pátio interno, onde Omar a esperava. Ele a conduziu discretamente até um corredor lateral que levava aos fundos do hotel,
e dali para uma pequena saída que dava para uma rua silenciosa. "Venha comigo", pediu ele, quase em súplica. Andaram alguns quarteirões até chegarem a uma casa simples, com portas azuis descascadas e janelas protegidas por grades de ferro trabalhado. Lá dentro, Omar a levou para um cômodo decorado com tapetes coloridos e almofadas. A luz entrava filtrada por uma cortina bordada, pintando a pele de Carla com manchas vermelhas e douradas. "Este é meu lugar", ele disse sentando-se diante dela. "Onde posso ser eu mesmo, sem o peso de guiar turistas, sem máscaras." Carla olhou ao redor, sentindo-se parte de algo mais profundo. Ali não havia luxo, mas havia alma. Omar se aproximou e tomou seu rosto nas mãos. "Eu não posso mais viver fingindo. Você vai embora em poucos dias e... eu preciso saber se é só uma lembrança que vai desaparecer no deserto ou se pode ser mais." O coração de Carla se apertou. Ela queria dizer que o amava, que sentia algo que jamais experimentara com Paulo. Mas o peso de sua vida no Brasil, da família, do casamento marcado, tudo a paralisava. "Eu não sei, Omar", sussurrou, sentindo as lágrimas ameaçarem. "Então deixa eu te mostrar por que vale a pena arriscar", disse ele antes de beijá-la. O beijo não foi apressado. Foi lento, profundo, carregado de significados. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência, como quem decora um poema. Carla se entregou, sentindo que cada toque era uma promessa. Ali, entre as paredes simples daquela casa, eles se amaram com uma intensidade quase desesperada, como se o tempo estivesse prestes a se esgotar. Quando o silêncio finalmente tomou o espaço, Carla ficou deitada sobre o peito dele, ouvindo o ritmo firme de seu coração. Omar acariciava seus cabelos, mas havia tristeza em seu olhar. "Eu tenho uma proposta", ele disse. "Fique. Não volte com Paulo. Fique no Marrocos comigo. Eu posso te mostrar uma vida diferente, real. Não será fácil, mas será verdadeira." As palavras dele ecoaram na mente dela como um trovão. Era tudo o que uma parte de seu coração queria, mas também tudo o que sua razão temia. Ficar significava romper com toda a sua vida anterior. Significava enfrentar julgamentos, incertezas e talvez até o próprio arrependimento. "Eu preciso pensar", respondeu ela com a voz embargada. "Pense, mas não demore. O deserto não espera", disse ele beijando sua testa. Voltando para o hotel, Carla sentiu o peso de cada passo. Paulo estava no quarto, deitado, e a recebeu com um sorriso calmo, como se nada tivesse mudado. Ela sorriu de volta, mas dentro dela, tudo estava em ruínas. Agora não era mais apenas um romance. Proibido. Era uma escolha entre dois mundos. O seguro e previsível que conhecia, e o incerto, mas vivo, que Omar oferecia. Naquela noite, ela ficou acordada olhando para o teto, imaginando-se nos braços dele, sentindo o calor de sua pele, ouvindo as histórias que ele contava sobre o deserto. Mas também se imaginou voltando para casa, usando o vestido branco, caminhando até o altar e se perguntando pelo resto da vida como teria sido se tivesse ficado. O deserto do lado de fora dormia. Dentro dela, porém, a tempestade só estava começando. O amanhecer em Marrakech parecia diferente naquela manhã. O céu, tingido de dourado e rosa, se estendia sobre os telhados da cidade como um quadro pintado à mão. Carla observava a paisagem da janela do quarto do hotel, com os cabelos soltos, tocando os ombros e os olhos marejados. A viagem estava chegando ao fim, e com ela, o tempo que tinha ao lado de Idris. Paulo, ainda adormecido na cama atrás dela, respirava de forma tranquila, alheio às tempestades que se formavam no coração da mulher que acreditava conhecer. Carla sabia que aquele dia seria decisivo. A excursão faria a última visita guiada antes do voo de volta para Lisboa, e depois
tudo o que vivera ali ficaria para trás. Ou não. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Idris perto da recepção conversando com o gerente do hotel. Ele vestia uma camisa branca leve, que deixava entrever o tom moreno da pele, e tinha o olhar fixo nela assim, que a viu. Havia desejo, mas também algo mais. Uma sombra de tristeza. Hoje é o nosso último dia, Carla, disse ele quando se aproximou. E ainda temos muito para conversar. Ela apenas assentiu. A vontade de abraçá-lo ali mesmo, diante de todos, quase venceu o autocontrole. Mas sabia que não podia, não com Paulo a poucos metros. Amanhã seguiu com o grupo visitando os jardins de Majorelle. As cores vivas, o azul profundo das paredes, o verde vibrante das plantas, pareciam espelhar a intensidade dos sentimentos dela. Idris caminhava à frente, mas a cada tanto lançava-lhe olhares furtivos, como se buscasse memorizar cada detalhe do rosto dela antes da despedida. Quando o grupo se dispersou para tirar fotos, ele se aproximou por trás, a voz baixa, quase um sussurro. Preciso de você no terraço do hotel antes do pôr do sol. É importante. Idris. Ela hesitou. Você sabe que Paulo vai estar por perto o tempo todo. Dê um jeito. Se você não vier, não vou ter a chance de dizer o que preciso. E foi embora, deixando-a com o coração acelerado. O resto do dia foi uma tortura silenciosa. Paulo estava animado, falando sobre a viagem, sobre os planos para o casamento, sobre como aquela experiência no Marrocos tinha sido especial. Carla respondia com sorrisos tímidos, tentando esconder o peso de uma decisão que crescia dentro dela. Quando chegaram ao hotel, ela alegou estar cansada e subiu para o quarto sozinha, pedindo para Paulo encontrar os outros na piscina. O coração dela batia como um tambor. Tinha pouco tempo antes que ele desconfiasse. Subiu até o terraço. O sol estava baixo no horizonte, espalhando tons de laranja e vermelho pelo céu. Idris estava lá, encostado no parapeito com um olhar distante. Ao vê-la, abriu um sorriso triste. Achei que você não viria. Não sei se devia ter vindo. Ela respondeu dando alguns passos na direção dele. Idris respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Carla, desde que te vi naquele primeiro dia, senti algo que não sei explicar. Você me fez querer coisas que achei que nunca mais teria. Mas agora, você vai voltar para a sua vida, para o seu noivo. E eu não sei se consigo fingir que isso não aconteceu. Ela ficou em silêncio, o vento leve bagunçando seus cabelos. Eu também sinto, Idris. Sinto tanto que me assusta, mas minha vida é em Lisboa. Meu casamento, minha família, tudo está lá. Ele deu um passo à frente, aproximando-se. E o seu coração? Onde ele está agora? As palavras dele foram como um golpe suave e certeiro. Ela não respondeu. Apenas deixou que ele a puxasse para perto, o abraço apertado, como se tentasse gravar na memória o calor daquele corpo. Os lábios se encontraram, num beijo profundo, carregado de amor e desespero. Quando se separaram, os olhos dela estavam marejados. Eu não posso pedir para você ficar, Carla. Seria egoísmo. Mas quero que saiba. Se um dia você quiser voltar, eu estarei aqui. Naquela noite, Carla quase não dormiu. Paulo falava sobre o voo cedo pela manhã, enquanto ela encarava o teto, ouvindo o som distante das ruas da cidade. Seu corpo ainda sentia o toque de Idris, e sua mente lutava contra o que sabia ser certo e o que seu coração implorava. No aeroporto, enquanto aguardavam o embarque, ela viu Idris à distância, encostado em uma coluna. Não estava ali oficialmente. Provavelmente tinha dado um jeito de chegar só para vê-la partir. O olhar dele encontrou o dela. Foi um momento breve, mas suficiente para que ela entendesse que, independentemente do que escolhesse, aquele amor a marcaria para sempre. Quando Paulo se virou para chamar a atenção dela, Carla desviou o olhar e respirou fundo. O alto-falante anunciou o embarque.
Ao entrar no avião, ela se permitiu olhar pela última vez para o saguão. Idris ainda estava lá, imóvel, observando. E então, com um pequeno gesto quase imperceptível, ele levou a mão ao coração e depois estendeu-a para ela. Carla sentiu as lágrimas caírem, mas sorriu. Não sabia se algum dia voltaria, mas sabia que, em algum lugar do Marrocos, havia um homem que tinha mudado para sempre a forma como ela entendia o amor. Enquanto o avião ganhava altura, Marrakech se tornava um pontinho distante. Mas no peito dela, aquele romance ardia como as areias do deserto. Eterno, impossível e inesquecível. Anos se passaram desde aquela viagem ao Marrocos. Carla vive uma vida tranquila, rodeada de responsabilidades e compromissos, mas dentro dela há um espaço que nunca foi preenchido. Às vezes, ao sentir o vento quente tocar o rosto, ela fecha os olhos e escuta o sussurro do deserto. Uma voz que chama seu nome, suave e insistente, como uma promessa que jamais se apagará. Em algum lugar, sob as estrelas infinitas do céu marroquino, Amir também lembra dela. E em seus sonhos, eles ainda dançam entre as dunas, livres e eternos, amantes de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Porque o verdadeiro amor não conhece distâncias, não se curva ao destino, ele simplesmente vive, para sempre, no coração daqueles que ousaram sentir.